Olá a todos e todas, me chamo Ada, junto com o colega Eric, a gente vai apresentar o tema Encaiçaramento e Dispersões da Cultura Popular e Novos Encantos pela Amazônia. Na nossa introdução, então, a gente parte, de três sentimentos, afetos, palavras: saudades, paisagens e arte, que na época do mês de junho, dos ensaios, infelizmente foram impedidos os ensaios por conta da pandemia de Covid. Então, nossa reflexão parte de Parintins, da festa parintinense dos Bumbás Garantido e Caprichoso, e analisa o mecanismo de dispersão em outros locais, como Juruti, Manacapuru e Novo Airão. A questão norteadora é como esse festival parintinense se espraia pela realidade da cultura popular amazônica, dialogando com as demais, e a nossa metodologia é um casamento entre a etnografia clássica, na perspectiva do Goethe, junto com a alta etnografia do Arruda, ou seja, do envolvimento dos autores com as festas, enquanto participantes e fazedores. Nosso primeiro tópico, então, são as artes que se encontram, os festivais que se apresentam para a gente, que se alegram, falando dessas dispersões pela Amazônia, que é rica de festas populares, Além dessas que a gente vai verificar aqui, a gente poderia falar da festa do Sairé, no Pará, da festa dos outros bois em Rondônia, Roraima, e por aí a gente iria. A nossa base teórica, então, partindo do Festival Folclórico de Parintins, são os autores como Assayag, Praga, Nakanomi e Silva, que falam da festa na perspectiva da socialização, das artes, dos encontros e do resultante dessas culturas, no caso, a ênfase em uma cultura cabocla. Pelo lado do Festival de Cirandas de Manacapuru, a gente tem um encontro de 3 agremiações que nascem nas escolas públicas, vindo inicialmente de Tefé e chegando em Manacapuru, Flomatizada Tradicional Guerreiros Moura. Em Novo Airão, que é também uma região próxima de Manacapuru, temos 2 peixes-boi, Jauía Navilhanas, verde preto e verde branco, que defendem uma perspectiva mais ecológica e por isso carregam o nome dos 2 parques, Jauía Navilhanas. E finalizando as nossas dispersões e o nosso encaiçaramento, Festival de Juruti com as tribos Munduruku e Muirapinima. Aqui a gente tem algumas imagens, então nessa primeira imagem que é bastante significativa, que a gente tem Davi Copenaua, a perspectiva do boi em ser decolonial e apresentar uma festa em que os índios falam de si por meio do que eles consideram como suas características, como sua cultura. Pode passar. A gente tem aqui uma imagem do Festival de Cirandas de Manacapuru, a aparição da porta-cores, a estética da alegoria, que é bastante semelhante, e a gente verifica um desses mecanismos de encaiçaramento. Pode passar. A gente tem aqui o peixe-boi, uma imagem antiga de 2006, que mostra um dos itens da festa, Deus Mauá, que ressalta a participação de uma divindade Waimiri Atuari, que passa, então, pela cidade. E agora eu vou dar a palavra para o colega Eric Nakanomi, que vai seguir o nosso texto. Encaiçaramento foi o termo usado por nós para falar de maneira decolonial, sobre a proposta que nós estamos apresentando, sobre o que nós estamos analisando, que são esses festivais que se dispersaram esteticamente na região norte do Brasil, na Amazônia. Encaiçaramento, bois, cirandas, tribos, peixe-bois em dispersões. Nós temos essa proposta de termo, que parte do princípio de decolonizar saberes. O que seria encaiçaramento? Encaiçaramento vem de caiçara. Caiçara é um elemento, é uma solução amazônica criada justamente para driblar uma questão geográfica, A Amazônia é cíclica. E aí nós sabemos que há um período de vazante e um período de cheia. Então, até o mês de junho, a floresta ela é inundada por águas. E aí o que acontece? As pessoas que são criadoras, elas são obrigadas a tirar os seus animais, na maioria das vezes gado, para levar para as terras firmes, aonde não há lago. Então se cria uma ideia de caiçara, ou seja, é o boi que dentro dessa natureza, dessa representação homem, floresta e cultura, ele é encaiçarado justamente para que no final desse curral comprido, no final desse corredor, ele possa ganhar essa liberdade. Então, essa é a nossa proposta daquilo que é encaiçarar, no caso aqui, que seria o boi, o animal tótem encantado. Esse boi, ele encurrala-se para ganhar a liberdade no final, ele adentra o barco, essa embarcação vai levar ele para uma fazenda, onde as terras não se alagarão. E a partir desse elemento, nós resolvemos usar, aí como nós vemos a imagem da caiçara, essa fotografia foi feita de dentro de um curral, e segue esse corredor onde
o gado irá descer aí para a região das águas, né? Então, nós temos aqui também outra fotografia, né, de Pedro Coelho, que os animais vão descer nesse corredor para ganhar liberdade na terra firme. Falar desse encaiçaramento, né, falar desse aspecto rizomático, dessa grande teia onde o boi ele acabou por diluir-se, acabou por se dispersar na região amazônica, na festa do Boi-Bumbá, nós resolvemos escolher três, né, dessas manifestações, três principais dessas manifestações. Nós sabemos que a manifestação do Boi-Bumbá, ela se dispersou em toda a Amazônia. Então, nós temos manifestações com característica da festa do Boi-Bumbá, Rondônia, Roraima, Pará, Acre, mas nós escolhemos três, e esses três exemplos vão ser pautados por alegorias, que seriam, no caso, equivalentes ao carro alegórico do Carnaval do Rio de Janeiro, os itens individuais, que são aqueles elementos de julgamento do festival, ou seja, que serão avaliados pelos jurados, e o animal totem, aquele símbolo que representa as agremiações, sejam elas bumbás, cirandas, quadrilhas. Em alegoria, nós temos aqui essa obra do Juarez Lima, que o Boi-Bumbá Caprichoso apresentou no ano de 2018. E o que nós vamos trazer dela é justamente uma novidade que foi apresentada no ano de 2018, que foi esse efeito pirotécnico de sequência de fogos. O efeito foi um sucesso no festival, fazendo com que outras manifestações repetisse esse efeito durante aí as outras festas que viriam depois de junho, julho, agosto e setembro, que é, no caso aqui o exemplo nós temos da ciranda, né, que traz esse mesmo efeito aqui na peça Unhamangará, do artista Pisano. Então ele teve esse mesmo efeito, né, arrancando os aplausos da galera, fazendo com que esse sentimento coletivo se reverberasse em outras manifestações. Da mesma maneira, nós temos aqui no festival das tribos em Juruti, no Pará, a tribo Munduruku, essa borboleta que traz esse efeito. Então, dentro dessas questões, nós temos outras situações que vão para além da pintura, da escultura, mas também dos efeitos como a pirotecnia e os movimentos. Outra situação também são os itens individuais. E nesses itens nós escolhemos a porta-estandarte, onde os bumbás apresentam em Parintins esse elemento, onde essa cabocla, essa índia, ela vem emoldurada por plumagens, trazendo um pavilhão do boi nas mãos. E da mesma maneira, outras festas, como nós vamos ter aqui a ciranda Guerreiros Mura, né, apropriando-se da mesma representação, ou seja, de uma guerreira que traz em suas mãos o pavilhão da agremiação, e da mesma maneira como nós vamos ter aqui a próxima a porta-estandarte do Peixe-Boi Jaú, né, dentro desse mesmo aspecto de trazer aí à frente da batalha essa guerreira que traz a flâmula, e também a porta-estandarte da tribo Munduruku. Então o nome às vezes muda, porta-estandarte, porta-cores, mas traz esse elemento simbólico da agremiação. E encerrando também, nós temos aqui falar um pouco desse encaiçaramento. Falar de encaiçaramento, né, é pensar sobre essa emoção presa, essa emoção de que algo está caminhando para um sentido, mas ali no final tem essa grande aglomeração de emoção, essa grande liberdade, né? Essa dispersão das festas populares que, de alguma maneira, caminham dentro de uma tautologia, dentro de uma característica que acaba sendo, por uma lógica espetacular, sendo repetida, mas que, de alguma maneira, se encerra a partir dessa liberdade e dessa emoção, fazendo esse percurso metafórico, né? E também estabelecendo esse novo jeito de saber. Novo em sua maneira popular, mas, ao mesmo tempo, um saber ancestral, antigo, e que provém aí das etnias indígenas da região amazônica. Esses trejeitos parintinenses, eles se dispersam, né, dentro dessa situação rizomática que nós temos, como diz Leandro Tocantins, o rio comanda a vida, e os encaiçaramentos, eles são sempre ligados por rios. Então, a ilha de Parintins reverbera, por meio da festa do Boi-Bumbá, essas emoções amazônicas em inúmeras festas, inúmeras manifestações em toda a Amazônia. E as nossas referências foram usadas
são essas que vocês estão aí vendo, acompanhando nas lâminas apresentadas. Obrigado.